Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti continuam a ser um verdadeiro mistério ou parecem não fazer sentido de todo? Este programa é para ti, vem desmistificar. Ao longo de 14 programas vamos tratar de 7 temas que pessoas como tu e eu querem ver a mais claro. Hoje vem desmistificar o enigma do mal com o Pedro Valinho. Eu sou o Bernardo e este é o Take 1. Olá, eu sou o Bernardo, estamos aqui em Fátima, junto ao Calvário Húngaro. Estou à conversa com o Pedro sobre o tema O Enigma do Mal. Eu sou um estudante de Biomecânica e o Pedro, o que é que és? Eu sou um estudante de Teologia, estou fazendo doutoramento de Teologia em Louvaina e sou casado, tenho 3 filhos e tenho, enfim, um percurso pela Teologia e pela Filosofia de alguns anos e trabalhei também por aqui, por Fátima, enfim. E sobre este tema, o mal existe? O mal existe, isso, enfim, basta abrirmos os olhos para percebermos que o mal existe. Enfim, se calhar a primeira coisa a dizer sobre o mal é isso, é que ele está aí. Por muito que nós queiramos ou possamos até metê-lo num discurso mais ou menos inteligível, isso não vai resolver o problema do mal no sentido de que ele continuará a existir. Portanto, o mal existe. Se a pergunta fosse o que é o mal, aí a pergunta era difícil de responder, mas eu diria que o mal é sobretudo a infidelidade. É que, enfim, se quisermos talvez distinguir, talvez seja importante distinguir o que é, de que mal falamos, porque podemos estar a falar do mal que nós não conseguimos, que nos escapa à compreensão. Porque é que existiu um tsunami? Porque então, o que é que compreende como mal? O que é que compreendes como mal? É isso, quer dizer, eu acho que é preciso primeiro fazer essa distinção, porque há um mal que não é inteligível, mesmo se nós quisermos metê-lo numa explicação lógica, há sempre qualquer coisa de misterioso que escapa à inteligência, e é este tipo de mal, o mal que não tem justificação. Porque é que uma criança morre? Porque é que há um tremor de terra? Porque é que há, enfim, isto escapa ao controlo do humano, quer à ação humana, quer à inteligência humana. E depois há um outro tipo de mal, que é o mal que nós conseguimos compreender de onde ele vem da pessoa, porque o Francisco matou o Joaquim. E este é o tipo de mal, sabe, podemos chamar-lhe ético, que nós conseguimos compreender a causa, mas que continua a ter também algo misterioso, porque embora nós saibamos que o causador daquele mal foi a pessoa X, o que é que leva a pessoa X a fazer este mal, enfim, merece reflexão. Exato. E eu creio que o grande debate em torno do tema do enigma do mal está em volta disto, do porquê de alguém fazer o mal. E essa pessoa que faz o mal fala de livre vontade ou fala porque foi corrompido, de certa forma, ou a sua vontade foi distorcida por algum... Pois, eu não tenho a certeza se nós podemos distinguir uma coisa da outra. Portanto, Okay. não sei se alguém... todos somos influenciados e influenciáveis e influenciados. A educação é uma forma de influência sobre o outro, não é? E também o mal se transmite, portanto, também uma certa motivação maldosa se transmite de pessoa para pessoa. E eu creio que é isto que de alguma forma a Igreja chama de pecado original, que é, no fundo, esta tendência para o mal que passa de geração em geração, no sentido em que eu, que sou pai, os meus filhos vêm-me fazer o mal, eu faço-lhes coisas que são eticamente mal, e que eles absorvem e ficam também empapados. Espero eu que não passe a pena, que não faça só deste tipo de coisas. Mas com tudo o que faço, eles absorvem e são influenciados por isto, e portanto isto também se torna eles. Mas isso não significa que eles não sejam responsáveis por aquilo que fazem, tal como não significa que eu não seja responsável por aquilo que eu faço. Embora
o mal que eu faço, a motivação para este mal que eu faço, venha de muitas coisas alheias a mim, de muitas fontes alheias a mim, e se não me tira a mim responsabilidade sobre aquilo que eu faço, porque eu, a certa altura, diante de uma ação concreta, por muito que eu esteja, enfim, que a minha consciência esteja distorcida, a responsabilidade por aquela ação é minha, no sentido em que sou eu que, diante dela, digo sim ou não. Mas poderá haver situações então em que nós não sabemos se estamos realmente a fazer o bem ou o mal, não é? Nesse caso, em que não temos consciência na altura para discernir se aquilo que estamos a fazer é realmente bom ou mau. E nessas instâncias eu diria que se alguém não tem consciência sobre uma ação que é, de facto, maldosa, se alguém não tem consciência de que essa ação é maldosa, então eu diria que ela não tem toda a responsabilidade sobre essa ação, embora ela seja fruto das suas mãos, enfim, sim, claro que sim. De saia dela. Ok. Eu pergunto isto porque, e mesmo agora do ponto de vista científico, é muito esta visão científica e muito dar nomes que a religião se calhar dá outros nomes, mas que acabamos por estar a falar do mesmo. Por exemplo, nos casos das motivações, ou neste caso seria assim, motivações, ou dos nossos sentimentos, a forma como nós somos influenciados, a nossa parte dita humana que foge um bocadinho à nossa parte consciente ou à nossa parte moral, a forma como nos influencia para ter certas atitudes que aí escapam um bocadinho ao bem ou ao mal, são simplesmente atitudes de certa forma animais, da nossa parte animal enquanto espécie. Nós podemos dizer que ao seguir, por exemplo, um instinto ou ao seguir um sentimento sem ter esta introdução da razão ou da consciência, estamos a fazer mal ou bem, ou só interessa o resultado final. Neste sentido, não sei Percebo. Não creio que interesse apenas o resultado final. Aliás, a complexidade disto é que aquilo que nós vemos na ação de alguém é a capa de fora. Nós não conseguimos ver a motivação da pessoa. E aquilo sobre o qual recai um juízo moral, e portanto, se é um bem ou se é um mal, é sobre a motivação, é sobre a atitude que está por detrás de um comportamento. Esta é a complexidade. Se calhar é por isso que Jesus nos diz que não julgueis e não sereis julgados, porque julgar significa olhar para alguém que faz qualquer coisa e não ser capaz, porque nós não somos capazes, a não ser que entremos em diálogo e que conheçamos a pessoa, não ser capaz de ver a motivação, a atitude por detrás daquilo que a pessoa fez. Mas é toda a complexidade da própria Toda a complexidade. Porque as pessoas não são preto ou branco. Nós somos todos muito zebra. Exato. ou zona cinzenta. E acha que poderemos dizer que, por exemplo, estaremos a fazer o mal se não estivermos a fazer o bem? Ou seja, a ausência de bem será mal? Ou o mal será, por exemplo, infligir dor ou sofrimento a outra pessoa? Depende das situações. Não sei se podemos dizer tout court que não fazer o mal é fazer o bem, ou que não fazer o bem é fazer o mal, mas creio que em certas situações o não fazer nada é fazer o mal. E, portanto, a abstenção de ação diante de um clamor ético, ou seja, diante de uma situação gritante em que nós temos, enfim, que chama por nós, virar as costas, abster-se de agir, é um mal em si. Há muito pecado, para usar a linguagem teológica, há muito pecado por abstenção. Então, se calhar nós podemos interpretar, porque é muito disto de como é que nós sentimos esse bem ou esse mal no decorrer da nossa experiência, porque muitas vezes nós temos certos ataques de consciência, não é? Por exemplo, um exemplo, estamos a ajudar uma velhinha a atravessar a estrada, ou temos essa possibilidade, o escolhermos ir ou não ir é uma decisão de certa forma moral e ética, é ajudar o outro. Eu acredito que isto é bom, mas de certa forma o não ajudar, neste caso, seria mau, se formos a ver numa questão ética, mas muitas pessoas, e nós no nosso dia-a-dia também corremos esse risco de cairmos na não-ação, o não agir, lá está pela complexidade dos nossos pensamentos, o que quer que seja, mas o de não agir. E a minha pergunta era, será que só agindo, sabendo que estamos a fazer o bem, é que sabemos que a nossa ação é de certa forma verdadeira, ou seja, que vale a pena realizar? Ou seja, se eu quiser agir, ou por exemplo neste caso eu tinha a dúvida entre ajudar a senhora ou não, só usando a minha consciência e percebendo que era de facto uma boa ação, que o bem lá estava, é que vale a pena usar, porque assim neste caso o mal acaba por ser um bocadinho de cena,
no sentido em que eu só ajo porque é o bem, é o bom. Mas o mal não é em si um motivador e, portanto, aquilo que motiva a ação há de ser o bem, a não ser em caso, enfim, patológico ou em que a força, de facto, de uma motivação negativa tem de tal forma impacto que é, de facto, aquilo que motiva a minha ação. Mas diante de situações em que a decisão é faço o bem ou simplesmente me abstenho de o fazer, é sempre em relação ao bem que estamos a decidir. E, portanto, é o único motivador que existe ali. Outra coisa era dizer que, diante da velhinha que está a atravessar a rua, eu a faço tropeçar, estendo o pé para ela tropeçar. E aí temos uma motivação negativa e é isso que motiva a minha ação. Mas se a questão é eu faço ou não faço, é sempre em relação ao bem que nós estamos a medir a nossa ação. E, portanto, é o único motivador que ali existe. Não sei se era isso que perguntavas. Neste caso da ação, seria sim, esse motivador de fazer o bem. Mas, no entanto, esse motivador também para fazer o mal também está presente ou pode estar presente. Há certas pessoas que escolhem o mal deliberadamente. E isso será porque não entendem o bem como verdade, ainda não entenderam o valor que fazer o bem tem, ou entendem e mesmo assim decidem. Aqui é uma questão de liberdade ou é uma questão de ser influenciado? Pois, o livre-arbítrio entra aqui? Eu não creio que nós possamos pôr como alternativa o ser influenciado ou ser livre. Porque nós, mesmo quando somos livres, nós somos influenciados. Quer dizer, a influência é qualquer coisa de muito mais natural do que nós estamos dispostos a admitir. Não há ninguém, portanto, não há pessoas neutras. Sim. Essa é a constatação mais óbvia. Ninguém é neutro, quer nas leituras que faz da realidade, quer nas motivações para a sua ação. Dito isto, pode haver motivação para fazer o mal e a pessoa, portanto, livremente escolhe fazer o mal. Se ela é influenciada para isso, eu creio que se alguém chega a decidir fazer o mal conscientemente, é porque sim, a sua consciência está de tal forma tolhada que ela opta por fazer aquilo que é infiel. Há um bocadinho eu dizia que o mal é a infidelidade, no sentido em que é aquilo que não corresponde à pessoa. Portanto, o mal é aquilo que eu faço e que não sai das minhas motivações mais profundas. Portanto, escolher fazer o mal é ter uma consciência tolhada. Isso não significa que eu não seja responsável. Portanto, sou livre no momento de agir, até porque mesmo quando eu escolho fazer o bem conscientemente, eu também sou influenciado por toda uma história, por tudo aquilo que eu sou, porque eu não sou alguém destacado da minha história, de todas as influências que recebi ao longo da vida. Exato. Então, para seguir esse bem, se calhar obedecer a um conjunto de valores e princípios que regem as nossas ações e que nós já temos a priori como certo. Ou seja, pressupõe que haja um caminho, seja ele na educação, seja ele, por exemplo, na fé, que nos faça acreditar que certos valores e certos princípios são o correto, são o bem, são a verdade e que nos permitem e que nos dão um caminho para agir. Neste caso, sinto muito que, não tendo estes valores como nossos e como verdadeiros, nós então estamos à mercê da complexidade de todas as ações, não é? E infligir medo à outra pessoa ou proporcionar-lhe alegria, não é? Acaba por tudo valer o mesmo. E nós, enquanto humanos, ainda abstraímos da parte religiosa, se for possível, não é? É difícil abstrair-nos dessa parte, mas nós, enquanto humanos, estamos à mercê de todos estes sentimentos, toda esta complexidade, não é? Sim. E muitos desses sentimentos que nos regem a nossa ação e que nos influenciam também, de certa forma, a agir de determinadas maneiras, muitas delas más, estão presentes na nossa vida, ou seja, nós somos influenciados por todos. Então, nesse sentido, será que há algum sentimento, há alguma coisa que vale a pena seguir? Ou seja, algo que nós saibamos, se eu estou a sentir isto é verdade, é correto, então eu devo fazer? Ou porque ficar na complexidade não é... Embora completamente de acordo com o que dizes, agora parece-me que talvez seja importante distinguirmos entre enfim, uma forma de olhar a moral de uma existência como um conjunto de ideais que seguimos
E muitas vezes nós transformamos, quer de um ponto de vista filosófico, quer teológico, enfim, muitas vezes até a pregação da Igreja envereda por este caminho no fundo, pensarmos um ideal moral e procurarmos seguir esse ideal moral. E uma outra coisa é desenvolver-se um caráter virtuoso. Já não tem a ver com uma ideia de virtude, tem a ver com a questão do caráter da pessoa. Okay. E como é que se constrói um caráter virtuoso? Por aquilo, enfim, a linguagem trai-nos, porque nós queremos abstrair-nos dos ideais, mas depois temos que falar deles, né? Mas um caráter virtuoso constrói-se com relações de amor. E, portanto, acredito que alguém que, ao longo do tempo, vive relações de bem, relações de amor, constrói desenvolve uma consciência moral que, muito mais do que por racionalidades, portanto, não tem a ver com o andar de cima apenas, mas tem a ver com qualquer coisa de fígado. Portanto, eu sei que faço isto porque é isto que a minha história de relações de amor me dizem interiormente, me impulsionam a fazer. E, portanto, o centro da decisão ética desce do cerebral para qualquer coisa de mais interior. Tem a ver com uma certa atitude fundamental que gere depois todas as opções a fazer-se. E essa atitude fundamental, essa ação é apreendida através, por exemplo, do nosso cérebro? Nós temos que perceber e aplicar, e ao aplicar começamos a sentir porque criamos esse hábito e interiorizamos cada vez mais? Sim, mas não só. Não só. Portanto, nós passamos todos, e por isso é que o processo de educação de uma criança, por exemplo, é talvez, para discernimento ético, nada mais importante do que o pré-primário, talvez até o berço da mãe, o berço materno, o ventre materno. Portanto, é desde muito pequenino que nós criamos relações. E depois há uma fase em que os educadores oferecem normas que nos dão fronteiras sobre o agir. E essas fronteiras são importantes naquele momento para compreendermos que dentro destas relações em que vivemos, é aqui que nos situamos. Sem isto, a criança sente-se perdida. E nós somos crianças muitas vezes até aos 90 anos. Mas dentro daquelas fronteiras estamos situados. Mas depois há de haver um momento em que é preciso, sei lá, pôr em questão as fronteiras, e é talvez um período da adolescência, para depois essas fronteiras passarem a formar, portanto, nós questionamos as fronteiras para que elas se formem em nós. No sentido em que já não é porque me ditam de fora, e, portanto, já não é cerebralmente que eu digo sim, não posso matar o meu vizinho, mas é interiormente qualquer coisa que me mexe interiormente. Portanto, é ainda o cérebro que pensa, e é ainda a sensibilidade que sente, mas é tudo isto que, nesse tal lugar que a gente chama de consciência, é medido de tal forma que eu saiba o que fazer. Eu costumo dizer que nós só sabemos o que fazer quando sabemos quem somos. Porque o nosso discernimento depende sempre de uma certa gramática que nós aprendemos ao longo da nossa história. Senão vamos andar a fazer decisões ad hoc, desintegradas umas das outras. Exato, e sem aprender com as situações. Mas, talvez para aprender com essas situações temos que fazer uso também da nossa consciência e ter, de certa forma, essa base que pode ser entendida no princípio quase como um dogma, não é? É esse conjunto de regras que nos incutem e, como disseste, quebramos essas regras, mas entendemos o porquê dessas regras existirem, não é? Sim. Mesmo olhar para o lado e ver, por exemplo, porque é que a cultura é como é, porque é que ela nos restringe tanto, por alguma razão foi uma evolução, que essas regras também foram colocadas lá para nós vivermos bem, para termos uma boa vida. Sim. Talvez é esse o entendimento dessas regras que nos permite aí sentir, talvez, sim. Sentir realmente como verdadeiro. Sim, e se quiséssemos fazer um ponto, estava-me agora a lembrar, não me quero desviar do tema, mas se quiséssemos fazer o contraponto com, por exemplo, seria muito triste que alguém chegasse ao final, alguém que é crente, que chegasse ao final da sua vida e quando lhe perguntam em que é que crê, apenas debite dogmas no sentido de letra por letra aquilo que aprendeu
na catequese. Não quer dizer que isso não resuma bem aquilo em que ele acredita. Mas, a certa altura, isto que é dado como baliza daquilo em que acredito, tem que se transformar em vida dentro de mim. E há de depois sair-me por todos os poros. Não preciso sequer de o dizer. Há de alguém perceber que eu acredito, apesar de eu lhe dizer ou não. E aquilo em que eu acredito e aquilo que eu sou, é tudo isto que influencia, desde logo, a minha percepção do que é, numa situação concreta, um bem, e que me permite depois, livremente, ser eu, Pedro, diante desta situação, decidir desta forma, e não como o João, que se calhar não acredita naquilo que eu acredito, que tem uma história muito diferente, decidiria. E não significa, não estou a querer relativizar o bem e o mal, mas não significa que a minha opção e a opção de João fossem, sendo diferentes, fossem uma bem e outra mal. Podiam ser as duas bem. São histórias diferentes e por isso têm uma sensibilidade diferente. Ok. Porque, de certa forma, o contexto também influencia muito a nossa interpretação de se a ação foi boa ou se a ação foi mal, dependente muito do contexto. Sim, é? sim. Nesse sentido, também devemos ter essa tal linha orientadora de sabermos que o bem é onde está o amor. Se procurarmos o amor e se procurarmos, pelo menos, reconhecer que tu és igual a mim, nós somos... Claro que somos diferentes enquanto pessoas, mas o nosso princípio enquanto ser humano é igual, a nossa vida, a vida que partilhamos, esta vida interior é igual, somos todos de certa forma filhos desta força que nos une. Conseguimos entender que o infligir dor e sofrimento é errado, porque o infligir o amor é o bem, é o fazer o correto. Ou seja, mas será que só por entendermos que o bem é a verdade é que conseguimos entender o mal? Há desde logo a outra face dessa regra, que é a regra antiga de não fazer ao outro aquilo que não se quer que se faça. Conseguimos viver só com essa máxima? Bem. Depende do que é que chamamos de viver. Exato, sim, mas sim. Consegue-se pelo menos existir... na relação com o outro. Relação com o outro, conseguimos agir bem com o outro com essa máxima em mente? Eu acho que fica sempre pobre. Portanto, não conseguimos, talvez seja levar a... Enfim, depende muito do que é que chamamos de viver, mas consegue-se existir dessa forma e já não é a pior das situações. Ok, mas há outro caminho. Mas há um caminho alternativo, que é não só alternativo no sentido em que em que dá melhor vida, mas é também alternativo no sentido em que nos liberta. Porque uma coisa é nós agirmos no sentido em que constantemente estamos a verificar se no guião isto corresponde ou não àquilo que eu queria que me fizessem em mim. É uma espécie de regra contra regra. E outra coisa é eu, espontaneamente, ser capaz de oferecer generosidade ao outro, porque sim, isto é libertador. E, portanto, isto é precisamente o contrário, a liberdade é o contrário do mal, se quisermos, nesse aspecto. Então, nesse sentido, aquilo que se calhar nos liberta desse mal é entender o bem e entender o valor do amor, neste caso. Porque senão nunca iremos interpretar o mal como mal. Ou seja, precisamos sempre de acreditar no amor e nesse bem para vermos as nossas ações como más, como muitas vezes são. Face ao mal, do ponto de vista ético, o nosso foco há de estar sempre no bem. É a única resposta capaz de lutar contra o mal. Porque o mal dá que pensar, mas mais do que dar que pensar, isto é Paul Ricoeur, é o filósofo Ricoeur que o diz, e diz-o muito bem, dá que pensar o mal, mas mais do que dar que pensar, ele dá que lutar contra. Portanto, o mal é aquilo que em nós nos impulsiona a fazer qualquer coisa que vai além desse mal e que o destrona, se quisermos. E, portanto, o foco não pode estar no mal, há de estar num bem que, para jogar com as palavras, o pecado até pode ser original, mas o originário, aquilo que é o início, a origem, é o bem. Bem, Pedro, esta conversa está muito interessante e vale a pena continuar a ser desmistificada no Take 2.